Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alex de Oliveira, faço parte da equipe do Nas Nuvens. Bem-vindos aos 60 Minutos nas Nuvens. 60 Minutos nas Nuvens foi um espaço criado para a troca de conhecimento com a nossa comunidade, para a troca de experiências com vocês. E hoje vamos apresentar uma solução inovadora que hoje está disponível no Lab nas Nuvens, chamada Tutoria. O Tutoria é uma tecnologia que trabalha para agilizar e tornar mais eficiente o processo de correção e avaliações. O Tutoria utiliza técnicas de processamento de linguagem natural combinadas com Learning Analytics para realizar correções em avaliações de alunos e ofertar todo o feedback, né? O Tutoria nasce através de uma colaboração com a equipe do Tutoria e o fomento da RNP, que todo ano lança uma chamada pública voltada para o programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação de serviços avançados. Bom, quem me acompanha hoje aqui é a equipe do Nas Nuvens e da RNP. Temos aqui a Ana Isabel, a Eliane, o Gabriel, o Fausto e a equipe do Tutoria que vai apresentar para vocês, que é o Gabriel e o Rodrigues. Bem-vindos, pessoal. Mas antes de passar a bola aí para o Gabriel, que vai apresentar o Tutoria, eu gostaria de convidar o Fausto. Boa tarde, Fausto. Está na escuta? Alô, Fausto. Consegue ouvir a gente? Fausto está com o áudio fechado. Ele está como bloqueado, Alex. Está como bloqueado, já desbloqueou liberei ele. Ah, ótimo. Fausto, consegue ouvir a gente? Sim, desculpa, eu tive um problema aqui, cara. Tá, estou escutando sim. Boa tarde, Fausto. Fausto, antes da gente passar a bola aí para a equipe do Tutoria, vamos falar um pouco aí de como nascem essas inovações na RNP, como funcionam as chamadas da DPDI, né? O Tutoria é uma solução que nasce em 2022 aí. A gente já fez algumas rodadas, né, para apresentar o Tutoria à nossa comunidade. Fala um pouquinho aí, conta um pouquinho como nascem essas inovações na RNP. Por favor, querido. Obrigado, Alex. Então, o Tutoria ele nasceu dentro do programa Serviços Avançados da RNP, né? Esse programa ele vem desde 2002, né, trazendo inovações para a RNP, e desde 2019 a gente mudou um pouco o enfoque do programa mais para ser um programa de inovação, né, onde a gente transforma a ideia que vem da academia, uma ideia tecnológica, em uma inovação aí para estar mais orientado ao cliente aqui do sistema RNP. Então, o Tutoria ele entrou no programa no finzinho de 2020, então ele realizou a primeira fase, onde a equipe desenvolveu um MVP, fez as primeiras validações junto ao sistema RNP com um processo de entrevistas feito com os clientes do sistema para validar a ideia inicial. A ideia era baseada muito em como melhorar o feedback para o professor, e eles acabaram, né, observando que o professor ele tinha mais necessidades voltadas ao próprio processo de correção. Eles acabaram incluindo isso na solução e trouxeram a tecnologia de AI para dar um suporte na solução. E na fase 2 eles continuaram a validar esse processo de validar a solução, melhorar, continuar o desenvolvimento da tecnologia, aí já num processo um pouco mais voltado ao usuário final. E a partir aí, então, terminadas essas duas fases, né, o programa entrega então o primeiro produto mínimo viável para que a RNP desenvolva então o modelo de negócio para estar oferecendo aqui nas nuvens. A gente já fez uma primeira captação de early adopters nessa segunda fase, e acho que agora, com a solução um pouco mais focada aqui para os clientes do sistema RNP, já mais estruturado, a ideia é realmente voltar a apresentar a solução um pouco mais madura aqui para os clientes da RNP, para conhecer como que agora não só a solução, mas a oferta vai ser desenvolvida aí nos próximos meses aí para que os clientes do sistema RNP sejam beneficiados. Obrigado aí, Alex. Muito bom, Fausto. Muito obrigado aí. Bom, gente, vale lembrar que a gente tem lá dentro do Nas Nuvens, se vocês entrarem no portal www.nasnuvens.rnp.br, vocês vão ver lá que tem uma aba chamada Lab nas Nuvens.
E é lá dentro do Lab nas Nuvens que vocês ficam conhecendo todas essas inovações que nascem através dos editais da chamada pública da DPDI, né, de serviços avançados. Então, por favor, entrem lá, conheçam tutoria e várias outras soluções. Lembrando que a cada ano a gente tem 4 novas soluções entrando no catálogo, né? Essas soluções elas nascem para atender as dores e as necessidades das instituições de vocês. Então, por favor, entrem lá e conheçam o tutoria e várias inovações. Mas hoje estamos aqui com o Gabriel e com o Rodrigues. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rodrigues. Tudo bem? Consegue me ouvir? Boa tarde, Alex. Tudo jóia? Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito bom ter aí todos os convidados que estão participando. Estamos aqui em mais de 20 participantes. Bom, Gabriel, vou passar a bola para vocês. Estamos ansiosos aqui para apresentar para todos os participantes essa inovação e como tutoria pode ajudar aí no desafio da correção de provas, de feedback, utilizando a mais alta tecnologia à disposição para esse desafio. Vou colocar aqui vocês como apresentador e fique à vontade que o palco é de vocês, tá? Perfeito. Alex, só para confirmar, estamos gravando, né? Estamos gravando. E assim vocês poderão, depois quem perdeu, quem achou aqui que seria interessante compartilhar essa gravação com alguma outra pessoa da equipe da instituição, a gente vai disponibilizar aqui depois do evento a gravação para vocês. Bom, o palco é de vocês, bem-vindos e vamos de tutoria. Vamos lá. Gente, antes de mais nada, eu queria pedir desculpas que o vizinho, eu acho que soube que eu ia apresentar para vocês, ele ficou chateado aqui, tá com um quebra-quebra logo aqui em cima, então se atrapalhar um pouco, se tiver algo que vocês não entendam, se ficar um pouquinho abafado ou um barulho grande, me avisa aí que eu fico feliz em repetir, tá? Mas bem, obrigado, Alex, pela apresentação, obrigado a Fausto também pelo breve histórico. E aí, como o Alex falou, a ideia de hoje da gente é apresentar para vocês aí o tutoria, né? Essa solução do tutoria, ela surge lá no final de 2020, e aí a gente passa 2021 e 2022 bem focados em implementar esse MVP, né? E aqui está um breve histórico, tá? Se vocês quiserem acessar o tutoria posteriormente, tem aí, ao longo da apresentação, sempre o link disponível, é tutor-ia.com. E aí lá vocês podem se cadastrar e tem uma turmazinha de teste que dá para brincar com a ferramenta. O tutoria, ele é, na verdade, uma grande parceria, né? A gente participou desse programa de GTs, né? Que a gente chama desde 2020. E aí a gente vem desse programa de pesquisa e desenvolvimento de serviços avançados da RNP, que a gente conhece popularmente como GTs, né? E passamos para a fase 2. Depois da fase 2, se viu que tinha uma grande chance da solução ser adotada, né, como um produto mesmo da RNP e entrar no catálogo do Nas Nuvens. E aí a gente seguiu com o que é a fase 3, com a criação da startup. Hoje o produto ele é registrado e licenciado, né, como faz parte do programa pela RNP e pela UFRPE, da qual a gente faz parte. Estão aqui os envolvidos, né? Hoje os sócios da startup somos eu, que estou apresentando, e o Rodrigues, que é o CEO da startup, e os professores também, Rafael e Péricles, de lá da UFRPE, tá? Nós três somos professores e Rodrigues, ele é mestrando de lá da UFRPE também. O foco de pesquisa, né, de nós quatro, é principalmente nessa área de aprendizado de máquina, né, de IA voltado para a educação. E, especificamente, no tutoria, né, a gente utilizou esse foco de processamento de linguagem natural. E aí a gente vai conversar um pouquinho, ao longo da apresentação, sobre o que é a solução que a gente se propõe, né? Mas antes de a gente começar a entrar no tutoria propriamente dito, eu deixo aí a gente vai ter um breve prelúdio, né? Como falei, uma ópera em um evento, então um breve prelúdio para o que é essa apresentação. E aí fica, na verdade, essa provocação com essas duas perguntinhas que, ao final da apresentação, eu queria que ao longo da apresentação vocês fossem até refletindo, né? Principalmente se a gente tiver professores aqui, né? Então,
será que a IA ela vai substituir os professores humanos, né, como uma primeira pergunta? E uma segunda pergunta, será que a IA ela pode ser mais ética e justa do que um professor humano? Né? Então, ficam essas provocações, né, de será que ela vai ir evoluindo tanto a esse ponto que a gente vai se tornar obsoletos como professores? Tem um colega que ele costuma dizer muito que vai chegar um ponto em que eu vou ser obsoleto. Eu não concordo muito não, já dando um spoiler da minha opinião, mas vamos refletir um pouco ao longo da apresentação. E aí eu perguntei, antes de mais nada, né, já que a gente está falando de um contexto de educação, né, para o ChatGPT, o que é educação. Então, ele coloca aí que é a transmissão de conhecimentos e habilidades, valores e culturas de uma geração para outra, e que pode ser educação formal, não formal e informal. Tá? E aí eu perguntei o que danado é essa tal de educação formal. E aí ele me vem com esse conceito aí certíssimo de que é a educação mais focada nessas instituições, em organizações educacionais, principalmente escolas e universidades. Né? Claro que você pode ter outras, como cursinhos e tal. E que ela envolve professores, né? Já que a informal, por exemplo, você vai ter pais e mães, é aquela educação que a gente tem ao longo da vida, amigos, né? E a não formal já é mais cursos preparatórios, algo mais específico. Normalmente a formal ela vem seguida de alguma certificação, né, de processos de avaliação, e aí é onde entra uma coisa muito importante do que é a educação como um todo, e não só um treinamento. Né? Na educação não formal, a gente envolve muito treinamento, é treinar para passar em uma prova de OAB, é treinar para aprender uma tecnologia específica. Né? E já na educação, a gente tem esse pequeno plus, né? Que é envolver também essa parte do desenvolvimento cognitivo, social e emocional do aluno. E aí, a gente vem para uma frase de seu Paulinho, né? O Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, em que ele diz: esse é outro saber indispensável à prática docente, o saber da impossibilidade de desunir o ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos. Então, quando a gente vai, só para deixar bem claro, o seu Paulinho aí da foto é o da direita, tá? O da esquerda sou eu, para vocês não confundirem. Então, o Paulo Freire, que é um cara que é super estudado nessa área de educação e pedagogia, né, ele já coloca bem claro essa indissociabilidade da educação, de você separar o que é conteúdo dessa formação ética. Né? Então, nesse sentido, né, para a gente fechar aqui o prelúdio, fica um pouco do que é aquela provocação inicial. Né? Será que a IA ela consegue ser mais ética do que um ser humano? Será que ela consegue ter ética? Né? Então, se a gente fala de educação, de usar a IA para assumir esse papel de docência, a ética ela seria indissociável. E aí a gente vem um pouquinho para o que são as premissas do tutoria. Gente, eu peço desculpas, eu estou me recuperando também de uma virose além do vizinho aqui, e aí eu estou com a voz de vez em quando dá uma travada. Então, uma das premissas do tutoria, né, a grande pergunta, na hora que a gente começou a levantar as dores dos possíveis usuários, quando o Fausto falou aí que na fase 1, principalmente, a gente foi atrás de descobrir essas dores dos usuários, e na fase 2 a gente se aprofundou um pouquinho mais e validou essas dores, a gente veio, né, com essa grande pergunta, né, que define o que a gente iria fazer no tutoria. Como é que eu posso melhorar o feedback que eu dou para o meu aluno, de modo que esse feedback ele preserve a qualidade, ele seja personalizado e ele seja escalável? Quando eu falo de uma prova de marca X, né, então retornando ali ao ChatGPT, que ele diz que na educação formal a gente tem um processo avaliativo. Se eu tenho um processo avaliativo, eu preciso ter alguma forma de validar a aprendizagem do aluno, e a forma mais trivial que eu tenho é uma prova. Né? A gente sabe que nem sempre é ideal,
mas uma prova, para piorar, muitas vezes o professor ele recorre ao marcar X. E aí, quando a gente tem aquela provinha de marcar X, dificilmente você consegue dar um bom feedback para o estudante e aferir bem o que é que ele, as nuances do que ele aprendeu ou deixou de aprender, né? E aí é onde entra a grande dor que vai ter o professor, que ele sabe que para ter um bom processo avaliativo ele deve ter questões mais abertas, questões dissertativas, né? Questões onde o aluno possa escrever sobre aquele assunto. Por outro lado, ele sabe que também dá muito mais trabalho corrigir uma prova desse tipo. E é aí onde entra a tutoria. Como é que eu consigo auxiliar o professor a fazer essas correções em questões abertas, né, onde o aluno está escrevendo sobre aquele resultado, sobre aquele assunto, de forma que ele consiga ter um bom desempenho, ele consiga ser eficiente, ser rápido nesse processo de dar o feedback. E, ao mesmo tempo, ele conseguir dar um feedback personalizado para o aluno. Esse feedback não pode ser um feedback genérico, que para todo professor vai ser igual, precisa ser o feedback com a cara do professor, e ele precisa ser rápido, né, e de qualidade. Então, é aí onde vem essa premissa do tutoria, né? A gente quer auxiliar os professores na educação formal, na escola. Então, por que isso é importante? Nesse primeiro momento, pelo menos, não que seja impossível a gente olhar para as outras educações, né, principalmente a não formal, para cursinhos, cursos preparatórios. Nesse momento, e o tutoria, todas as funcionalidades deles, ou a falta de alguma funcionalidade, foi pensada nesse sentido de auxiliar o professor da educação formal, da escola e da universidade. Mais especificamente nesse piloto, a gente foca especialmente nas escolas, nas universidades. Então, para tornar mais eficiente o processo de avaliação do professor e de retorno do feedback, a gente partiu de um princípio de reutilização de feedbacks. Então, não reutilizar o feedback dado por qualquer professor, mas reutilizar o próprio feedback que eu já dei para um outro estudante. Então, se eu vejo que tem um outro texto de uma resposta de um estudante que está muito parecida com outra, não é um plágio, tá? Mas que esteja parecida e que eu possa reaproveitar um determinado trechinho de um feedback que eu dei, eu reaproveito esse feedback para ele. O terceiro ponto, né, da definição do tutoria é que a gente não queria ficar dependente de uma ferramenta específica, né, principalmente de um Learning Management System, de um Moodle ou de um Classroom. Tanto que na primeira fase a gente fez o tutoria vinculado e como uma prova de conceito com o Classroom. O Moodle ele entrou já na segunda fase, tá? Então, a gente hoje dá suporte a essas duas principais plataformas, tá? Esses dois LMS, nada impede que seja integrado com outros, mas esse era um dos princípios do Moodle, do tutoria. E aí vale frisar que quando a gente quer essa independência, a gente não quer só do LMS, a gente quer uma independência independentemente da ferramenta que a gente vai usar. Então, se a gente for usar alguma ferramenta de inteligência por trás, a gente precisa ter um certo controle, até por questões éticas, que a gente não pode expor dados de terceiros para um quarto, né? Não seria nem para a gente, seria expor esses dados de uma outra instituição, de um aluno de uma outra instituição para um chat GPT ou para um Bard da vida. Tá? Então, essa é uma premissa que a gente tem e que, se fosse usar, que seja com muita cautela, com muita visando essa questão ética, que é o último ponto que a gente tem aqui. Né? Eu falei aqui da personalização, então, cada resposta dessa, cada feedback, eu não posso ter um feedback pasteurizado, um feedback que todo professor reaproveita, então não é esse o objetivo do tutoria. E aí entra no que eu falei da premissa da educação formal, né, e não da educação não formal. Eu até poderia ter essa estratégia, né, com sistemas de aprendizado massivos, né, onde eu tenho milhares de pessoas usando e se autogerenciando o seu estudo. Tem várias plataformas aí, Udemy, Coursera, né, algumas delas com suporte de um professor, tá? Mas algumas com quase que total autonomia, né? Então, eu achei bastante interessante. Recentemente, a Google está fazendo uma grande campanha,
né, de que as pessoas estão recebendo treinamento e tendo sua vida mudada pelas ferramentas do Google. Isso é muito legal, isso é muito bom, essa educação ela poder estar sendo feita de forma massiva, mas o Google ele usou uma palavra que foi muito feliz, né, que é essa palavra de treinamento. Ele não está falando em educação. Então, quando a gente fala de educação, a parte da IA, a gente tem, primeiro que a gente já tem vários tópicos, né, referentes a essa parte de AI Ethics, né, de uso ético da IA. E quando a gente fala de educação, essa preocupação tem que ser maior ainda, porque a gente está falando de formação. A gente, voltando lá ao que seu Paulinho disse, né, a gente não pode dissociar educação de ética, né? Então, esses dois, né, o conteúdo e a ética precisam estar juntos para a gente estar falando de educação. Se eu estou falando de treinamento, já dá para dar uma flexibilizada, né? Mas, claro, não que a ética seja deixada totalmente de lado, mas você tem talvez menos necessidade de ter essa interferência do humano o tempo todo, dando esse suporte na formação do discente. Então, essas são as premissas, né, do tutoria. A gente quer que o tutoria ele auxilie o professor, que essa IA, como aí na foto, ela auxilie o professor no processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem. Então, essa é a premissa do nosso sistema. Nada impede que futuramente a gente pudesse ter uma adaptação dele para uma educação não formal, tá? Mas, no momento, todas as funcionalidades e toda a forma de interação com ele é pensada dessa forma. E aí vem algumas palavras, né? algumas frases em um dos levantamentos que a gente fez, né? E a gente chegou a essas conclusões, que corrigir as atividades é trabalhoso e as devolutivas ruins, ou seja, os feedbacks ruins, eles dificultam o processo de aprendizado. Então, tem aqui algumas frases que a gente colheu de estudantes e professores. Isso de receber apenas a nota da atividade não é correção, é só um gabarito. Correção é comentar. É muito trabalhoso entregar todos os feedbacks, ainda mais com turmas grandes. Então, aqui eu tenho um aluno e aqui eu tenho um professor. Não dá para corrigir 120 provas contextualizadas. Isso aqui é um professor falando. E aqui, um outro estudante. Ser avaliado com feedback é bem melhor porque a gente consegue ver o que errou e melhorar no futuro. Então, o processo de aprendizado ele exige um feedback e exige um feedback de qualidade. Então, tutoria, a gente se classifica hoje como uma plataforma que auxilia o professor na correção de atividades. E aí é nesse processo de auxiliar que a gente permite que o professor ele lide com essa dor que é dele também, não é só do estudante, e indiretamente, ou quase que diretamente, lide também com essa dor do estudante, de dar um feedback de qualidade, que no final das contas é o que vai fazer com que o estudante melhore o seu aprendizado. Aqui está uma breve arquitetura, tá? Entrando já um pouco na parte mais técnica, tá? Eu não vou me entrar tanto em detalhes, mas como a gente pode ter alguém aqui que é um pouco mais da área técnica de TI, então acho que vale a pena a gente falar, nem que seja por alto aqui, de como é que funciona o tutoria. Então, tutoria hoje, a gente funciona na nuvem, a gente roda na Google Cloud. E qual é a grande vantagem? Por que que vale a pena a gente dizer isso? A gente estava conversando, como o Alex falou um pouquinho antes, né? E aí veio a dúvida, se a gente quisesse amanhã implantar em várias instituições, a gente teria condições? A gente teria infraestrutura suficiente para isso? Sim, porque a gente a ideia da gente de arquitetura foi justamente essa de rodar em nuvem, já pensando em escalonar. Então, independente do local da instituição, independente do tamanho da instituição, o tutoria estaria pronto porque a gente consegue rapidamente escalonar ou para cima ou para baixo, horizontalmente ou verticalmente, as máquinas onde rodam o tutoria. Tá? Então, hoje, rodando nessa infraestrutura do Google, a gente tem a possibilidade de aumentar ou diminuir a quantidade de máquinas e a quantidade de clientes on the fly, tá? Enquanto o sistema está rodando e no momento que for necessário. E como é que funciona a integração? Bem, o professor ele tem lá as suas turmas,
seja no Classroom, seja no Moodle. Os alunos fazem as respostas lá dele, e aí a gente importa essas respostas, ou parte as respostas e as perguntas, e à medida que o professor for corrigindo, a nossa IA ela vai processando aquelas respostas dos estudantes e vai dando recomendações para o professor sobre aquelas questões, né? Sugestões baseadas no que o professor já corrigiu anteriormente. Mas, além da IA, o próprio professor, mesmo que a IA esteja desabilitada, poderia já, o próprio professor, reaproveitar feedbacks que ele já deu. Então, esse mesmo que a IA não estivesse funcionando, o uso do tutoria já traria esse ganho para o professor. Tá? Então, essa é uma visão geral da arquitetura do sistema. E aí aqui está um timeline, né? Como o Fausto falou bem no início, a gente começou lá em 2020, e já a partir de 2021 a gente vem apresentando tutoria em alguns eventos científicos, principalmente. Tá? Então, a gente tem aqui, o tutoria foi apresentado nas maiores conferências que a gente tem da área de IA na educação, tanto nacional quanto internacional. E aí, em 2023, a gente também apresentou em algumas conferências, mas o nosso foco passou a ser a criação da startup em si, tá? Que faz parte, inclusive, do processo desse edital da RNP. A divulgação internacional do tutoria, então, o Rafael e o Péricles, eles viajaram e apresentaram também o tutoria em algumas universidades de fora. A gente também fez alguns testes preliminares lá no Cesar School, que é aqui em Recife. E aí, com base nessas duas atividades que a gente teve, né, a gente teve alguns feedbacks e fez a gente voltar para fazer alguns ajustes na ferramenta. Então, o primeiro foi a internacionalização, então dá suporte a inglês e outras línguas também. E a sobreposição de tags. Então, hoje, né, quando a gente desenvolveu, a gente só poderia ter uma tag, não poderia ter uma tag sobre uma outra tag, ou tendo interseções. E em alguns casos, isso é muito importante, como foi o caso do Cesar School. Tá? Então, a gente acabou de finalizar essa parte. E quando a gente conversou nessa nova fase com o pessoal de serviços, né, aqui da RNP, um dos feedbacks que a gente teve foi que a forma de integração com o Moodle seria importante que fosse feita via LTI. Então, a gente estava usando uma outra estratégia, mas tivemos que migrar para o LTI e não havia uma solução pronta. Né? O LTI, sim, estava pronto, mas para o que a gente precisava de consumir esses dados e depois retornar esses dados para o Moodle, não havia uma solução fechada, uma solução já definitiva, então a gente teve que fazer alguns pilotos, alguns casos de teste, né? Inclusive trocando algumas ideias com outros GTs e com outras até startups que foram criadas e tiveram um spin-off aqui dos programas da RNP. E aí a gente chegou a uma solução que está bem alinhada com que algumas dessas que vão começar a precisar usar essa integração também devem adotar. Tá? Então, é uma solução que a gente já validou, já fez a implementação e já está funcionando. Eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona o tutoria com alguns prints. Tá? Então, a gente tem aqui, se vocês observarem, eu coloquei em inglês, então aqui em cima, quando você loga no tutoria, o usuário ele pode selecionar a linguagem dele e aí a gente está dando suporte hoje a inglês e a português. Tem algumas opções aqui no menu, e aqui embaixo é a área onde ficam as turmas desse usuário. Tá? De cara, por padrão, sempre que você logar, você vai ter uma turma lá, que é essa avaliação do tutoria. Então, todos os usuários têm essa turma aí que vocês podem fazer testes com elas. E aqui esse botãozinho de Import Classes, apesar de estar disponível, ele só vai ser funcional caso haja a contratação. Né? Então, como o Alex frisou, a gente vai, quem tiver interesse, né, a gente pode conversar posteriormente, e a ideia é que o tutoria seja disponibilizado no catálogo do Nas Nuvens. Nesse primeiro momento,
As instituições que tiverem interesse, a gente vai poder fazer alguns testes, né? E aí é só a gente configurar o Moodle especificamente, e aí o professor que quiser fazer os testes, eu vou mostrar onde é que ficaria no Moodle da instituição. Então, aqui é a turminha, uma vez que o professor tem interesse, ele entra aqui na turma, e aí ele pode começar a fazer a correção. Então, tem aqui um usuário que respondeu a essa questão lá no Classroom ou lá no Moodle, e aqui está como é que essa questão, qual é a função do processador, está respondida pelo usuário. Então, aqui embaixo eu tenho a resposta do usuário, o professor seleciona um trecho ou toda a resposta, então ele pode selecionar só um pedacinho da questão. E aí a gente tem aqui embaixo as tags, né, que o professor botou, e aqui o que é que o professor informou, né? Então ele bota um nome para essa tag, né? Vai ser a chave que ele pode usar para reaproveitar posteriormente. E aqui o feedback. Então aqui pode ser um texto bastante completo, pedindo para o estudante observar um vídeo que o professor tenha mandado, ou então olhar o capítulo tal de um livro. E aí ele pode botar aqui todas as informações que ele queira dar referente àquele pedacinho da resposta do estudante. Marca aqui com uma cor, caso ele queira, e aqui ele vai determinar o tipo do feedback, se ele foi de um acerto parcial ou de um erro. E aí, posteriormente, ele pode marcar um trecho de uma outra questão, de um outro aluno, desculpa aqui, e aí, baseado nesse trecho, ele selecionar aquela tag que ele informou anteriormente. Quando ele marcar aquela tag, ele vem diretamente aquele feedback que ele já colocou para o outro estudante. Então, com isso, a gente não tem um feedback geral, gerado por uma IA de uso geral e que vai ser igual para todos os professores. Cada professor, à medida que ele vai dando o seu feedback para algum estudante, ele vai reaproveitando o seu próprio feedback para as outras respostas. E é importante frisar aqui que a gente usa uma técnica, né, ou, na verdade, um conjunto de técnicas chamado de Few Shot Learning. Ou seja, desde logo o começo, desde a primeira resposta que o professor dá, desde a primeira marcação, o sistema, né, a IA da gente, ela já consegue recomendar. E nessa tela especificamente, a gente tem um exemplo da recomendação da IA. Então, quando a IA recomenda, fica aqui marcado para o professor e ele pode aceitar ou não essa recomendação. Caso ele não aceite, ele diga, não, nesse caso aqui está um pouquinho diferente, eu acho que não devo usar esse mesmo, então ele pode remover isso e marcar e dar o seu próprio feedback. Tá? Ou até reaproveitar e mudar, customizar um pedacinho do feedback que ele deu. A nossa IA, né, quando a gente também pode determinar a identificação de plágio. Tá? Então, quando a IA identifica que toda a questão de um estudante ela está muito parecida com toda a resposta de um outro estudante, a gente já coloca um alerta ao lado do nome do estudante, tá? Para que o professor ele possa decidir se de fato ele considera que aquilo é um plágio ou não. Porque a gente não diz logo que é um plágio, porque pode não ser, pode ser uma questão que de fato ela é muito simples e vai ficar muito parecida à resposta. Né? E como a gente colocou lá no início da apresentação, nosso objetivo não é que a IA substitua o professor, mas que ela auxilie o professor. Então, por isso que aqui a gente diz que há uma possibilidade de que tenha ocorrido aqui algum caso de plágio. E aí cabe ao professor definir se de fato foi um plágio ou não. Aqui tem algumas funcionalidades, tá? Que a gente tem no tutoria. À medida que o professor identifica que a IA está muito sensível, né? Ou que está recomendando muitas tags e ele quer que ela fique menos sensível, ele pode marcar aqui nas opções de configuração dele. Então, ele pode diminuir a sensibilidade tanto da recomendação de tags quanto no mecanismo de checagem de plágio. À medida que o professor vai corrigindo as questões, um grande problema que a gente tem nos sistemas
que auxiliam o professor a fazer alguma correção, né, é que você acaba sem os sistemas digitais, né, a gente acaba sem ter uma noção de quanto tempo falta para eu finalizar, né, aquela minha correção. Porque quando a gente está, como os primatas faziam, né, antigamente, que a gente tinha aquela pilha de provas para corrigir, né, então o professor tinha umas pilhas aqui do seu lado esquerdo ou direito e ia pegando uma prova, à medida que ele ia corrigindo, ele via aquela pilha de provas diminuindo. Então, quando a gente vai para sistemas computacionais, é muito importante que a gente dê essa noção para o professor de quanto tempo falta para eu corrigir. Esse foi um dos feedbacks que a gente teve, porque muitas vezes o professor ele ficava, eu preciso ir fazer alguma coisa antes. Quanto tempo falta ainda? Se faltar pouco, eu não vou lá, eu não vou, sei lá, eu não vou almoçar, eu vou esperar um pouquinho mais, deixo para almoçar de 4 da tarde. Então, coisas que são, infelizmente, relativamente comuns na vida do professor. Então, aqui a gente dá uma visão geral, algumas estatísticas, desde quantas questões faltam, né, corrigir por completo, quantos estudantes faltam para eu finalizar e a média de pontos, né? Então, aqui as questões é a quantidade de questões por estudante vezes a quantidade de estudantes, e aqui é quantos estudantes de forma completa eu corrigi. Por que a gente dá essas duas informações? Porque no tutoria, a gente tem duas formas que a gente permite que o professor escolha como ele quer corrigir. Seja correção por questão, então, para cada questão eu exibo todos os estudantes, todas as respostas dos estudantes daquela questão, seja por estudante. Então, eu exibo o estudante e exibo todas as questões, que é como processo tradicional, né? Geralmente o professor vai corrige uma prova do começo ao fim, depois passa para a próxima. Né? Alguns outros não, preferem corrigir a primeira questão de cada prova. E aqui as opções, como eu falei, de importe das classes. Então, tem uma forma padrão aqui, até para o teste, que é aquela turma de teste, que é o tutoria. O professor ele pode apagar a turma e pode importar aqui só para ver como funcionaria o importe. A gente abre um pop-upzinho, né, uma telinha extra para o professor selecionar as suas turmas que ele deseja importar. E aqui está como funciona a integração via LTI com o Moodle. Então, aqui a gente tem um Moodle de testes que a gente usa. Tá? Então, a gente tem aqui as turmas do professor. Então, a gente pode, inclusive, ter mais de um professor por turma. E aqui o curso de Fundamentos de Banco de Dados. Aqui em cima, a gente tem uma ferramenta externa, que aí o Moodle, a instituição precisaria configurar o tutoria nessas ferramentas externas. E uma vez que o professor clique aqui, a gente abre aqui via LTI e aí já consegue importar, se vocês observarem aqui em cima, tem a turma de Fundamentos de Banco de Dados, com todas as questões que foram, todas as atividades que foram feitas nessa turma daqui. A outra estratégia seria, eu já estou em uma atividade específica daquela turma, e aí eu quero corrigir, né? Já estou em uma turma específica, desculpa, e aí eu quero corrigir aquela turma. Então, aqui é um outro local onde vai aparecer, e quando eu clicar aqui, eu, na verdade, já abro aquela turma, que veja que não está aparecendo mais aquela turma de avaliação do tutoria, né? Porque o professor já entrou no contexto de uma turma específica. Como ele já está logado lá no seu Moodle, e estaria aqui a integração via LTI, então já aparece aqui as atividades, e à medida que ele for corrigindo, já é dado o retorno para o Moodle. Aqui, só para a gente chegando próximo ao fim da apresentação, né, uma coisa que está muito em voga, né, está muito na crista da onda, está sendo muito discutida, é essas IAs generativas, né, como é o caso do ChatGPT, que se popularizou principalmente do final do ano passado para cá. E aí a gente levantou a hipótese, será que usar o ChatGPT para fazer essa recomendação de tags que a gente faz e checar essas similaridades seria melhor do que o que a gente já faz hoje? Então, a gente tem dois problemas para fazer uma recomendação no caso do tutoria. Né? Primeiro, a gente precisa ser personalizado. Precisa ter aquele feedback, aquela tag
para aquele professor. Então, a gente não pode ter um modelo geral. Com o ChatGPT usando algumas estratégias, até que daria para fazer. O segundo caso é que precisa ser rápido. Então, quando o professor passa de uma turma para outra, de uma questão para outra, precisa ser quase que automático essa sugestão de tags. Então, a gente tem que processar todo o texto do estudante e já dar uma sugestão de que tags vai estar lá. Porque senão a gente vai estar atrapalhando o professor mais do que ajudando. Então, a tendência é que o professor já desabilite a IA. Tá? Então, a gente testou vários algoritmos, tá? E aí a gente vê que tem alguns algoritmos aí que eles têm um desempenho até melhor do que o que a gente adotou em um primeiro momento. Na verdade, a gente não adota ele de forma pura, a gente faz algumas adaptações, né? Mas alguns algoritmos, eles até teriam um desempenho um pouco melhor, mas eles demorariam mais. Então, não seria viável para a gente. Um exemplo aqui, por exemplo, esse BERT, que para processar uma resposta de um usuário, ele demoraria aqui 1 minuto e meio. Então, imagina você passar de um estudante para outro e ter que ficar esperando 1 minuto e meio. Então, seria inviável. Né? No caso do ChatGPT, a gente fez 2 experimentos com eles, tá? Então não vou entrar em detalhes aqui, e ele demorou 1 segundo. 1 segundo é um pouco alto, mas seria viável. Só que ele vai ter um custo adicional. Esse custo aqui, na verdade, recentemente, há 1 mês, aproximadamente, o ChatGPT já diminuiu os custos dele, tá? Já seria um pouquinho menor, então vamos dizer que seja, eu acho que ficaria algo em torno de R$ 4 aqui o custo para corrigir uma atividade inteira. Tá? Então, aqui a gente considerou mais ou menos umas 10 questões por atividade, uns 40 alunos por turma. Então, ficaria em torno de R$ 6. Então, além desse tempo ser um pouquinho maior, a gente ainda teria esse custo adicional usando o ChatGPT. Então, para a solução de recomendação de tags, um ChatGPT não seria legal para a gente usar no lugar da IA que a gente já usa hoje. Tá? Mas, e aí vale frisar, não é que o uso de IA generativa esteja de fora da jogada. Então, assim como a gente fez esses experimentos, né, a gente vem fazendo outros experimentos e tem outras features no roadmap da gente que, independente de se vai ser um Bard do Google, se vai ser um ChatGPT ou qualquer outra IA generativa dessa, ou mesmo IA generativa própria, né, a gente tem sempre esse foco, lembrando, na questão ética e da educação formal. Tá? Então, alguns pontos, né, que já, além de estarem em estudos, alguns a gente já está desenvolvendo, né, são, por exemplo, a geração de questões. Então, o professor ele tem lá o assunto da sua prova, né, e você já gerar algumas questões. À medida que ele for usando, a gente já tem as respostas dos estudantes para as questões que ele fez. Então, a gente já pode dar uma sugestão de, olha, os erros comuns que a gente tem, como está aqui, são esses aqui em cima dessas questões, então talvez tenta melhorar a questão, tenta indicar um estudo mais aprofundado sobre aquele assunto, né? Olhando mais para o lado do estudante, né? Uma possibilidade também seria a sugestão de mapas mentais. Isso aí está um pouquinho mais para frente, mas a gente não está adotando agora, mas a gente já colocou no nosso plano de futuro, tá? Então, guias de estudos e a criação de mapas mentais. E hoje o que a gente vem, principalmente, trabalhando em cima é essa sugestão de alguns feedbacks iniciais com base na questão do professor. Então, a gente já sugeria, aí o professor definir se quer ou não fazer ele. Então, ao invés de ele criar esse banco, quando for corrigindo, né, ele já poderia ter uma pré-configuração. Então, ele já tem a atividade com as questões que ele fez, e aí ele poderia já ter um retorno com possíveis feedbacks para ele dar em cima de acertos e erros comuns em cima daquela questão. E aí ficam algumas reflexões, retornando para fechar a nossa discussão, né? Aquelas 2 questionamentos que eu pedi que lá no início que vocês refletissem um pouco, e aí, independentemente do que vocês tenham pensado aí, né, eu vou dar a minha opinião, né, e aí
fica realmente como um exercício de futurologia. Né? Será que a IA vai substituir os professores humanos? Né? Primeiro que, se a gente fala de educação formal, se a gente fala de ética, se a gente fala de uma construção para a sociedade é feita de humanos. Então, a IA ela pode atuar de forma a melhorar a sociedade, claro, em conjunto com humanos. Então, nunca ela estaria substituindo, e se depender da tutoria, nunca isso iria acontecer. Então, tem aí esse livro, né, essa indicação é um clássico da literatura, O Admirável Mundo Novo, que ele parte da premissa em que as pessoas eram construídas, fabricadas, né, com melhoramentos genéticos e algumas coisas aí, para criar funções específicas. E a função das pessoas não era pensar, não era refletir, era exercer o trabalho e ser eficiente no seu trabalho. Né? Então, se você for olhar, no final das contas, a IA ela procura fazer isso, prover essa eficiência. Mas, e aí entra um questionamento, até que ponto é eficiente baseado em que métricas? Né? A gente pode entrar no perigo de ter a métrica única ou métricas que, no final das contas, gerem um modelo que ele crie algum viés ou dê algum direcionamento, mas não esteja preocupado nessa melhoria geral, né? Nessa melhoria social e nessas questões éticas. E aí entra esse segundo questionamento. Né? A IA ela pode ser mais ética e justa do que um professor humano? Né? Se fala muito de AI Ethics. Né? Tem esse livro aí que é bem interessante, chamado Algoritmos de Destruição em Massa, né? Ou Weapons of Math Destruction, né? Math de matemática, esse trocadilho aí que a autora faz de inglês, que ele trata muito questões éticas de algoritmos de IA, inclusive algoritmos que são utilizados para auxiliar juízes nos Estados Unidos. E aí ela levanta um ponto bem interessante, né? Na verdade, não só ela, mas vários autores que tratam sobre o tema, levantam um ponto muito importante, que eu não posso simplesmente treinar um modelo, né? Treinar um algoritmo de IA, ter um modelo de IA e deixar ele lá indefinidamente. Eu preciso estar o tempo todo retroalimentando e avaliando as respostas que esse meu modelo dá e atualizando ele com essas respostas. E tendo sempre esse cuidado. E aí está esse trocadilho do vigiar e punir do Foucault, né, que é voltado, na verdade, para um estudo filosófico mais para o controle social e para a vida de sociedade. No caso aqui dos algoritmos, a gente tem que usar um pouquinho esse princípio do Foucault, na verdade, para o algoritmo. Né? Então, esse aprendizado por reforço e essa atualização do algoritmo está sempre sendo atualizado e observando essas questões éticas, está no contexto da IA. Então, fica aí essas reflexões. Né? No caso do algoritmo de distribuição em massa, uma conclusão que ela chega, que é bem interessante, é justamente que não é uma questão de se o modelo em si é ético, mas é o uso desse modelo. Então, o mesmo algoritmo que ele é usado para que um juiz condene um prisioneiro com base na chance dele reincidir naquele crime, em alguns casos ele é usado, na verdade, para você criar programas para evitar que aquele prisioneiro, né, aquele réu, ele venha a cair na reincidência. Então, quando a gente fala de ética da IA, na verdade, eu encaro como a ética no uso da IA, né, a aplicação daquele modelo da IA. E aí é essa provocação e a reflexão que eu deixo, né, no final das contas, sobre qualquer modelo, na verdade, não só o tutoria, né, qualquer uso que a gente for fazer, a gente está falando muito de IA hoje em dia, mas é bom a gente ter sempre em mente essa questão, tá? Tem um videozinho aqui de 2 minutos, mas eu acho que eu vou passar por eles, já pelo tempo que a gente está, tá? E eu queria agradecer a todos vocês, tá? A RNT, pela chance de estar apresentando aqui a solução, e pela parceria que a gente já tem aí há 2 anos e alguma coisa, né, na criação dessa solução, e fico à disposição para vocês, para perguntas, tá? E aí eu chamo novamente o Alex, o Rodrigues. Obrigado, gente, a todos vocês que estão aqui, e obrigado, Fausto, obrigado, Alex, pela oportunidade, e aí eu abro e devolvo, Alex, para você.
Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Rodrigues. Parabéns aí pela apresentação, por essa inovação, né? Hoje não tem como pensar no futuro da educação, né? Da transformação digital na educação, se a gente não pensar também como a inteligência artificial pode ajudar professores, coordenadores nesse desafio da educação, né? A gente viu que já tem bastante pergunta aqui, né? Vamos começar a ler a pergunta aqui das pessoas que estão participando desse evento. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu descer a barra de rolagem. O Richard Douglas pergunta: o teste foi feito com qual versão do ChatGPT? Perfeito. Acho que eu posso responder essa. Quer falar logo todas? Não, pode falar, pode responder, fica à vontade. Show. O teste que foi feito, né, o que Gabriel apresentou, foi feito com o GPT 3.5. À época ainda não tinha lançado a API do GPT-4. É uma das ideias que a gente tem, é refazer esses testes com o ChatGPT 4 e algum modelo de linguagem como o Llama. Mas inicialmente a gente já pensa em utilizar algum Large Language Model desses para fazer realmente essa parte mais de geração automática de feedback, criação de perguntas baseadas nas perguntas que o professor já fez, por exemplo. Então, isso já é algo que a gente está de olho, sim. Ótimo. Muito obrigado pela resposta. O José de Nilson Gomes, ele pergunta: no Moodle, o tutoria é um plugin ou um LTI? Pronto. A questão do plugin do LTI foi justamente um dos desafios que a gente teve, porque a criação do plugin seria mais fácil, vamos dizer assim, mas, em compensação, é menos... Ela requer um maior esforço para manutenibilidade. Então, se muda uma versão, você precisa atualizar. Para cada cliente, se um cliente usa uma versão, o outro usa outra, a gente precisaria atualizar. Então, a gente já tinha há algum tempo uma versão pré-implementada via plugin, mas quebramos um pouco a cabeça de como fazer essa solução via LTI, né? Justamente porque não é uma questão só de abrir o tutoria em um LTI. A gente precisa, uma vez que a gente abre, estar tendo essa comunicação tanto de ida quanto de volta, e consumindo algumas informações que elas dependem da turma em que o professor está. Então, a gente teve alguns desafios, né? A gente, inclusive, trocou muitas figurinhas com alguns outros GTs, o pessoal do Lance, o próprio pessoal do WebConf também, a quem eu agradeço por aqui, tá? Então, publicamente. Então, a gente conversou bastante com eles, e aí a gente conseguiu chegar a um protótipo, um piloto, e aí se mostrou viável e a gente implementou, funcionou legal usando a LTI. Então fica transparente, a única questão que tem é o cliente fazer essa configuração, né, liberando tutoria no Moodle, que aí não tem outra forma. Obrigado, Gabriel. Vou continuar aqui com a pergunta dos participantes, tá? O Helder Marques Batista pergunta: qual a perspectiva para a implementação em cursos de autoinstrucionais? Tá. Esse é um ponto, né, que entra justamente naquela questão das premissas que a gente teve, né? Num primeiro momento, a gente pensa em fazer essa validação e essa prova de conceito baseado nessa educação formal, né, com o professor, com escolas e universidades, né? Mas a gente está atento e vê como uma grande possibilidade, né, a inclusão também de outros tipos de cursos, né? Inclusive, né, a gente conversando recentemente, a gente viu possibilidades em provas preparatórias de OAB, por exemplo, né, cursos na área de informática, é mais direto, que a gente fala de código, mas quando a gente fala, por exemplo, de cursinhos para redação especificamente, né, ou algo que exija mais texto, né, seria mais viável, né, o ganho do tutoria é ainda maior. Não que não possa, o tutoria a gente suporta também, auxilia também na correção de questões fechadas, tá, de marca X, mas em questões abertas é onde está o maior ganho, né? Então, usem redação em cursos, cursos preparatórios de N naturezas, então é uma área onde a gente está de olho, tá? Mas antes a gente queria fechar, até por todo envolvimento ético que a gente
tem com a RNP e o caminho que a gente está seguindo, fechar na educação formal primeiro, antes de a gente se voltar um pouquinho mais para a educação não formal. Perfeito, obrigado pela resposta. O Antônio José pergunta se a gente vai disponibilizar o link dessa palestra. Sim, vamos disponibilizar o link da palestra. Vamos disponibilizar também o conteúdo de forma acessível para que todas as pessoas consigam aí acompanhar o vídeo com legenda, com tudo, tá? Não sei se o Paulo ele colocou aqui no chat que ele consegue ter acesso à minha fala através de legenda, e eu reforço o que eu disse, Paulo, no bate-papo privado, tá? A gente vai disponibilizar esse conteúdo para você, tá? E caso seja necessário, a gente vai fazer uma nova apresentação, tá bom? A gente quer que todos tenham acesso de forma democrática aos conteúdos que a gente gera aqui nos 60 minutos. Bom, pessoal, mais alguém? Alguma pergunta? Fiquem à vontade aqui. Vamos tirar todas as dúvidas aqui com o Gabriel, com o Rodrigo sobre tutoria. Lembrando que o tutoria é compatível com o Moodle, é isso, Gabriel? E as pessoas que estão participando aqui com a gente, obrigado, Paulo, a você. Paulo está respondendo aqui a minha fala. Lembrando, pessoal, que quem está participando aqui com a gente tiver interesse em conhecer de forma mais técnica como funciona o tutoria, tiver interesse em testar a solução, em implementar ela junto ao Moodle, eu vou colocar aqui o link da página do tutoria, tá? Lá tem um formuláriozinho, então vocês entrem nessa página, por favor, preencham o formulário, isso vai cair na mão da nossa equipe, né, Fausto? Nossa aqui do Nas Nuvens, do Cleiton, e a gente vai dar um retorno para vocês. A gente quer ter mais instituições utilizando essa inovação, testando, homologando, para que no futuro, quem sabe, ela esteja à disposição aí de todas as instituições que fazem parte do sistema RNP, tá? Tem uma nova pergunta aqui do Antônio José. Há um app de inteligência artificial que transcreva vídeo MP3 ou MP4? Existe esse tipo de aplicação de IA, a gente chama de speech to text. Então, basicamente, ele vai pegando, é basicamente o que o Google Meet usa, por exemplo. Você vai falando e ao tempo real ele vai transcrevendo isso. A gente não utiliza isso no tutoria, por enquanto. A gente utiliza apenas respostas que vêm de Google Forms ou do próprio Moodle, respostas escritas, mas é algo que pode ser, sim, implementado também no tutoria, é algo que a gente também já está de olho. Outros tipos de correções que não sejam só correções de texto, por exemplo. Então, a gente pode transformar outro tipo de, por exemplo, um áudio em texto e fazer a correção desse texto, por exemplo, dentro da tutoria. Perfeito, querido. O Antônio José faz uma pergunta aqui, estou vendo que o público está bastante interessado aí em inteligência artificial, em inovação, e ele faz uma pergunta aqui que é relacionado a se a gente poderia fazer um resumo entre ChatGPT, BART, Bing, vantagens e desvantagens. Perfeito, consigo sim. O ChatGPT-4, né, que foi o específico que ele falou ali, e o Bing são basicamente a mesma coisa. A Microsoft comprou, né, a OpenAI, que era a empresa que era responsável, o grupo de pesquisa responsável pelo ChatGPT, e aí, basicamente, eles colocaram o ChatGPT-4 dentro do Bing. Então, o ChatGPT-4 e o Bing são, em resumo, a mesma coisa, e o Bard é o modelo de linguagem grande do Google. Então, são concorrentes, basicamente. O Bard, por ser um modelo um pouquinho mais recente, ele ainda não está tão refinado. Ele tem algumas coisas que a gente chama de alucinação, que pode acontecer. Quando o modelo, a gente fala alguma coisa para o modelo, ele pode errar, ele não interpreta aquilo muito bem e ele começa a dizer que aquilo é uma coisa totalmente sem sentido. Então, a gente diz que ele tem alucinação. O ChatGPT-4, o índice de alucinação dele está baixíssimo, está em 3% de alucinação, enquanto o do Bard passa dos 10%. Então, está um pouco alto. O do Bard, por exemplo. Isso, o ChatGPT-4 é pago e o Bing não. Mas é bom ressaltar que o Bing tem limite de utilização. Então, lá no Bing, você só vai conseguir, se não me falha a memória, mandar 10 mensagens. A partir disso, por conversa. Depois disso, você não consegue mais mandar mensagem. E quando você paga o GPT-4, você consegue mandar quantas mensagens for necessário, tanto local como via API. Perfeito, muito E obrigado. só para complementar, todas essas imagens da apresentação foram geradas usando o Bing. Tá? Então, o Bing você tem um crédito inicial, mesmo depois do crédito você consegue utilizar mais. Né?
e aí ele gera a imagem para você. Por trás ele vai usar o Wall-E, na verdade, que é da OpenAI, né? A Microsoft, ela tem essa parte, inclusive recentemente teve o CEO da OpenAI que foi demitido e foi recontratado, né? Então ele ia para a Microsoft e voltou para a OpenAI, né? Então tem toda essa simbiose, vamos chamar assim, entre Microsoft e OpenAI. Perfeito. Para finalizar aqui, vamos a uma pergunta, a última pergunta aqui do Luiz Cláudio Mendonça, que é como contratar, qual é o modelo de negócio e precificação. Então, Luiz, obrigado pela pergunta. Como eu disse aqui anteriormente, quem tiver interessado em saber mais sobre a solução, em testar a solução, por enquanto a gente não está comercializando ela, mas a gente está disponibilizando aí, né, Gabriel e Rodrigues, a possibilidade das instituições que tiverem interesse em testar, em conhecer mais a solução, a nos ajudar a homologar essa solução, que entrem no endereço www.nasnuvens.rnp.br/tutoria, preencham um formulário que a gente vai dar esse retorno para vocês e vai disponibilizar o tutoria para que vocês possam testar e homologar. Por enquanto, a gente ainda não tem um modelo comercial, está amadurecendo essa expectativa aí, homologando essa solução com vocês, tirando todas as dúvidas, entendendo a proposta de valor da solução para a comunidade, para que no futuro, de fato, a solução possa entrar aí para estar disponível para todas as instituições que fazem parte do sistema RNP. Tá bom? Obrigado, gente. Quem tiver mais interesse em se aprofundar no assunto, em tirar dúvidas, em testar, em usar gratuitamente na modalidade de teste, entre em contato com a gente, preencha o formulário, tá? Obrigado, Paulo. Que bom que deu tudo certo, você conseguiu me ouvir, mas mesmo assim eu vou disponibilizar a gravação desse conteúdo para você com legenda e para todas as pessoas que estão aqui participando com a gente. Bom, pessoal, como o nome já diz, 60 minutos nas nuvens, é uma atividade de 1 hora. Quero agradecer aqui, reforçar aqui o agradecimento a toda a equipe do Nas Nuvens, a Eli, a Ana Isabel, Gabriel, toda a equipe da RNP que nos acompanhou, todas as instituições representadas aqui por vocês. Agradecer ao Gabriel, ao Rodrigo, ao Fausto. E vamos nessa. Fiquem atentos, assinem a nossa news. Se vocês entrarem lá na home do Nas Nuvens, vocês vão ver lá, assine a nossa news e receba novidades. A gente tem gerado muito conteúdo aí para vocês, artigos, cases, eventos, e vamos começar 2024 com muitas novidades. Então, foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Quero agradecer a participação de todos e desejar uma boa semana. Gabriel Rodrigues, alguma informação final? Eu acho que é isso. Queria agradecer, Alex, Fausto e a todo mundo que está aqui presente, tá? Pelo apoio, por todo o suporte que vocês deram aí nesse evento. Tá? E estamos à disposição, gente. É só entra aí no link nasnuvens.rnp.br/tutoria e aí se cadastra que a gente já tenta fazer essa parceria aí para vocês poderem testar completamente gratuito nessa fase de teste, tá? Não teria nenhuma despesa adicional. Como o Alex disse, a gente está analisando qual seria a melhor forma de disponibilizar, especialmente junto ao sistema RNP, tá? Grande abraço aí para todo mundo e muito obrigado. Obrigado, pessoal. Fiquem ligados aí na nossa programação. O nosso desafio é esse, ajudar as instituições no desafio da transformação digital. Obrigado, boa semana e boa tarde para todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais, obrigado. Tchau, gente.